Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, 13 de novembro de 2024, nosso devocional diário está em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Paulo está falando com aqueles irmãos ali que, apesar deles, Paulo e Silas, terem sido muito maltratados, insultados em Filipos, eles chegaram até ali com coragem para anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo está lembrando aqueles irmãos o trajeto que foi realizado até eles chegarem ali na cidade de Tessalônica. Se você ler lá no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, você vai perceber que Paulo está ali preso, está com Silas naquela prisão onde eles cantam, tem toda aquela situação, e foi depois de tudo isso que eles chegaram a Tessalônica. Poderiam estar ali com medo, poderiam ter chegado e ficado calados por causa daquilo que eles tinham sofrido, mas não. Eles estavam ali pregando a palavra de Deus. E o versículo de número 4 diz que eles não estavam falando para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os corações. Ele estava ali ministrando a palavra, falando da palavra do Senhor. E a ideia deles era agradar a Deus. E qual é a maneira de agradar a Deus? A maneira de agradar a Deus é levando pessoas a Cristo, falando do Evangelho de Jesus Cristo. O versículo 9, Paulo vai se abrir com os irmãos, dizendo: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Paulo faz questão de lembrar aqueles irmãos que, enquanto ele estava ali em Tessalônica, agora ele está em Corinto escrevendo essa carta, ele não sobrecarregou aquela igreja, ele trabalhou com as suas próprias mãos, mas ainda assim ele pregava o Evangelho. Ele trabalhava de dia, pregava o Evangelho no fim da tarde, à noite, mas ele não parava em momento algum de falar do Evangelho. E aquilo que ele estava fazendo, ele estava demonstrando que ele estava tratando aqueles irmãos como um pai trata os seus filhos, diz o versículo número 11. Ele trabalhava, não afadigava, não sobrecarregava aquela igreja e continuava pregando o Evangelho de Deus. É interessante essa mensagem, o Evangelho de Deus é que estava sendo ministrado ali. E Paulo vai deixar isso claro ainda no versículo 13: ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Veja que a palavra de Deus, ela é eficaz naqueles que creem, naqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo, recebem esse chamado, respondem positivamente a esse chamado. Essa palavra age com eficácia e aqueles irmãos vão aprendendo a seguir ao Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Aqueles irmãos ali, eles tinham sofrido mesmo o que tinha acontecido na época da igreja primitiva. Paulo diz no versículo 14: vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram Jesus, os profetas, e também nos perseguiram. E isso é o que desagradou a Deus, e eles eram hostis a todos eles, mas esses tessalonicenses estavam fazendo da melhor maneira possível. Eles estavam seguindo ao Senhor, mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio à luta. E Paulo elogiava aqueles irmãos. Paulo queria estar com aqueles irmãos. Ele deixa isso claro no versículo 17: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Paulo muito provavelmente estava impedido de voltar a Tessalônica, porque ali naquela cidade, Atos 17 vai dizer para nós que houve uma grande sedição, um grande tumulto provocado pelos judeus, e ali eles estavam na casa de Jasson, e Jasson foi levado preso, teve que pagar uma fiança para poder sair, e com certeza eles foram ameaçados. Se Paulo, Silas ou o próprio Timóteo tivessem sido vistos ali mais uma vez, eles seriam açoitados, seriam presos. E Paulo não ia para ali, não queria ir para ali, talvez por causa disso. Ele diz que Satanás o impediu de ir, não uma, mas duas vezes, e ele ainda quer ir lá, ele quer voltar lá. E ele diz: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, que nos gloriamos perante o Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo está feliz. Paulo, ele se alegra com aqueles irmãos. Timóteo veio de lá trazendo grandes notícias, e Paulo escreve essa carta com grande alegria. Há alguns problemas a serem resolvidos, nós vamos ver a partir do capítulo de número 3, mas aqui Paulo está externando a sua alegria de poder estar ali compartilhando com aqueles irmãos da fé, compartilhando com aqueles irmãos do Evangelho de Deus, da palavra de Deus, que não chegou até eles de outra maneira
maneira a não ser como isso, a própria palavra de Deus. Então, que nós entendamos que quando nós ganhamos vidas, levamos o evangelho, esses são a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa perante Jesus na sua vinda. Veja que Paulo não deixa de falar acerca da vinda de Jesus. Na vinda de Jesus, Jesus vai galardoar aqueles que levaram a palavra, que pregaram o evangelho, que disseminaram aquilo que ele deixou para nós. Que Deus possa fazer isso acontecer através de nossas vidas também. E a paz do Senhor!